a figura do Papa é uma figura de alto nível de representatividade. Nós vamos ter muita fumaça cinza. Não vai ser um processo rápido, não. O Papa Francisco ele foi capaz de afirmar, e quem sou eu para condenar os casais homossexuais? E muitas coisas que ele se posicionou foram muito pessoais, não mexeram na estrutura. Com relação à discussão climática, à paz mundial, o esforço pelo diálogo entre as nações, eu não tenho certeza se o novo Papa estruturalmente estará comprometido com isso. O Papa começou a trabalhar no processo do celibato, quando ele começa a discutir possibilidade de homens casados serem ordenados. O papel da mulher na igreja continua sendo ainda a mulher serviçal e não parte da estrutura de poder. Pode falar. Começa agora o programa Pode Falar. No programa de hoje vamos tratar um tema que impacta não apenas o universo católico, mas também o cenário geopolítico e cultural do nosso tempo. A morte do Papa Francisco e os caminhos da Igreja Católica neste momento de transição. Para nos ajudar a entender as dimensões históricas e espirituais, sociais dessa mudança, eu converso com o professor, teólogo e cientista da religião, Marcelo da Silva Carneiro, pesquisador do cristianismo primitivo e professor da Universidade Metodista de São Paulo. Professor Marcelo, muito obrigado por estar aqui. Eu sei da sua agenda. O professor Marcelo, eu liguei para ele. Ô, professor, você pode me dar uma entrevista? Ele falou, posso sim. Ele, vamos programar para daqui um mês, que eu estou meio cansado. Professor, não dá, jornalismo. Pois é. E aí eu me adaptei a você por conta exatamente dessa consciência do tempo, né? Do tempo sei. Premente, inclusive para falar dos fatos, né? Professor, muito obrigado. Eu sei da dificuldade e agradeço demais você colocar um horário aí pra gente, porque eu acho que é muito importante esse serviço que nós vamos prestar agora aqui, de algumas questões que acho que a população está órfã de saber em relação a essa história, esse legado do Papa Francisco, né? Quais são os próximos passos da Igreja Católica. Eu já vou começar então. A morte de um Papa, né? Ela sempre causa um impacto e uma comoção, e esse Papa aí não foi diferente. Mesmo em quem não é católico ou não segue nenhum tipo de religião. Por que você acha que isso acontece, professor? Bom, primeiramente, obrigado, William, pelo convite. Eu acho que é importante ter esse espaço de pensar, e apesar de estarmos no calor dos fatos, né, afinal de contas, ele ainda está sendo velado, né, é um momento que todo mundo está fazendo uma reflexão sobre esses fatos, porque é um fato que está mobilizando o mundo. Se você parar para pensar, nós não estamos falando de um fato relacionado a uma região, a um país, a uma cidade, mas está mobilizando o mundo. Bom, por que isso acontece? Em primeiro lugar, o Papa, independentemente se nós concordamos, né, do ponto de vista das diferentes vertentes cristãs, se a Igreja Católica é a única, é a que deve ser isso ou aquilo, independentemente de como se veja a figura do Papa, em si, é uma figura de alto nível de representatividade da espiritualidade da religião cristã, como sendo o representante de Cristo, pelo menos na forma como ele é entendido, e da representatividade eclesiástica da Igreja Católica Romana no mundo. Tanto é que o Vaticano é um Estado e o Papa é um chefe de Estado. Então, ele tem duas naturezas na sua função. Tem a natureza espiritual, pastoral, de cuidar do rebanho do povo de Deus, em especial e especificamente da Igreja Católica Romana, e tem o papel de chefe de Estado. Não é à toa que até mesmo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, irá pessoalmente a Roma participar dos atos do funeral do Papa Francisco. Então, não é uma pessoa apenas que tem relevância social, mas ele tem um papel político, um papel estatal muito importante e que, na pessoa do Papa Francisco, tomou uma notoriedade bastante relevante. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Claro. Pois é, o Papa mais popular, pelo menos no meu modo de ver, que já tivemos foi o Papa João Paulo II, né?
Mas o Papa Francisco, por sua postura simples e progressista, humanitária, ele também teve um lugar de destaque, né? Os fiéis sempre esperam alguém com carisma, né? Com aquele que seja mais humano, mas não necessariamente é o que os cardeais buscam na votação do Papa, não é isso? Isso. De fato, vamos fazer então uma reflexão Uhum. rápida sobre o João Paulo II, né? João Paulo II surpreendeu o mundo, mas ele não foi um papa revolucionário numa perspectiva eclesiástica. Ele, de fato, ele atendeu a muitas das demandas que o Concílio Vaticano II já tinha proposto na década de 1960, e aí sim o Papa Leão XIII foi fundamental Leão XIII não, perdão, João XXIII foi fundamental naquele conclave lá do Concílio Vaticano II. O Papa João Paulo II, ele é, então, sucessor do João Paulo I, e ele chega mostrando uma igreja mais popular. E talvez o grande impacto do Paulo II seja que ele pegou o vento da mudança que o Vaticano II trouxe, em especial em relação à igreja falar para o povo, não de forma vertical, mas de forma horizontal. Essa é a grande contribuição e a grande mudança que a Igreja Católica Romana tem na virada da década de 1960 para 1970, quando, então, ela passa, por exemplo, para citar uma questão, ela passa a fazer as missas no vernáculo, para de ter aquele princípio da missa em latim. Até então, a missa, toda ela, em qualquer lugar do mundo, em latim. A partir daí, não. Ela passa a ser no vernáculo. Isso é uma revolução absoluta. E o Papa João Paulo II se prevaleceu dessa revolução, porque ele passa a falar para os povos na língua dos povos. E ele tinha essa preocupação, me lembro muito bem que ele ia para os países, ele falava alguma coisa na língua local, ele Sim. procurava transmitir para o povo da localidade a sua mensagem. Isso passou a ser até uma marca. Os bons papas, e o Francisco, então, segue essa linha, ele chega, quando o Francisco esteve aqui no encontro com a juventude, ele conversou com o pessoal em português. Claro que era um portunholzinho, né, e tal, mas assim, ele se comunicou de uma forma inteligível para a população local. Isso fez toda a diferença, tanto no papado de João Paulo II, quanto no papado de Francisco. Então, Francisco, ele retoma, porque isso tinha sido um pouquinho perdido no papado do Bento XVI, mas o Francisco retoma, então, essa dimensão do Papa João Paulo II, mas ele dá um outro desdobramento que o João Paulo II não tinha dado, que é a ênfase nos pobres. Mas não é isso que os... Desculpa te interromper, mas não é isso que os cardeais buscam, não é isso na votação de um Papa? Você comentou isso, exatamente. O que geralmente eles procuram? Na verdade, o conclave ele é muito eclético e tudo indica que o conclave que vai acontecer agora ele vai ser muito eclético. Eu vou dar uma opinião aqui de quem não é vaticanicista, eu não sou especialista, mas vou te dar uma opinião. Nós vamos ter muita fumaça cinza nesse processo. Não vai ser um processo rápido, não. Não vai ser, né? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque o próprio Papa Francisco nomeou vários cardeais que têm uma linha mais progressista, mas ele também nomeou cardeais conservadores e cardeais moderados, cardeais africanos, e a África, neste quesito, é uma incógnita. Apesar de fazer parte do Sul global, muitas vezes as instituições religiosas cristãs africanas são tão conservadoras quanto as europeias. Elas não são progressistas como as sul-americanas, porque a história da igreja cristã na África é um tanto diferente da história da igreja cristã na América Latina. Isso é uma coisa que quase não é estudado, né? Mas como eu estudo a africanidade e eu faço várias leituras lá de textos do pessoal de lá, eu sei o quanto a igreja na África, por exemplo, questão da homossexualidade, da homoafetividade, isso está fora de questão na África.
Isso não se discute. Então, eles são extremamente conservadores nesse ponto. Já o Papa Francisco ele foi capaz de afirmar, e quem sou eu para condenar os casais homossexuais? Ele chegou até a autorizar a bênção em uniões homoafetivas, desde que não se caracterizassem como religião, como uma cerimônia matrimonial. Pois é, na sua visão aí, o papado de Francisco, né, gerou uma verdadeira renovação, né? Ou foi apenas uma tentativa de atualizar algumas práticas sem mexer nas bases doutrinárias? Você acha que ele tocou a fundo nas bases doutrinárias ou não? Então, esse é um ponto bem delicado para ser analisado. Agora a gente está na fase aí, eu ouvi hoje um depoimento da teóloga Ivone Gebara, eu preciso falar dela porque ela é uma pessoa de renome e de muita importância para quem estuda nossa área, e ela fez uma colocação muito importante. Nós estamos nessa fase do luto e a tendência agora é exaltar todas as virtudes e todo o ganho que tivemos, né, principalmente a Igreja Católica em si teve com o papado do Francisco. Porém, de fato, na prática, ele enfrentou muita resistência, ele teve muitas dificuldades. E muitas coisas que ele se posicionou foram muito pessoais, não mexeram na estrutura efetivamente no todo. Algumas questões, sim, ele conseguiu interferir de forma bastante veemente na estrutura como um todo. Por exemplo, o documento que ele elaborou que tinha a ver com a responsabilidade dos sacerdotes em relação à pedofilia. Isso aí foi muito forte, ele realmente trabalhou nisso, isso teve um efeito prático, concreto, estrutural, e eu acho que isso vai se manter. Eu acho que quem entrar como Papa não vai poder negar ou fechar os olhos para essa questão, que é uma das questões que mais afetou a Igreja Católica nas últimas décadas. E ele conseguiu começar a ter a retomar a confiança da população em relação aos sacerdotes com essas medidas. E isso não pode ser ignorado. Porém, com relação aos pobres, com relação à discussão climática, com relação à paz mundial e a luta, luta, não vamos usar o termo luta, se a gente está falando de paz, mas o esforço pelo diálogo entre as nações, eu não tenho certeza se o novo Papa estruturalmente estará comprometido com isso. Ele pode estar também, pessoalmente, ligado a esse legado do Francisco e manter a continuidade, mas pode não fazê-lo. E isso não vai implicar em nada, porque estruturalmente a Igreja Católica não chegou, por exemplo, a definir um pecado ecológico por forma de uma encíclica. Então, isso ficou numa discussão, vamos dizer, mais leiga, né, laica, e não numa discussão estrutural da Igreja Católica, entende? Você falou da questão do abuso sexual, né? A Igreja Católica ela tem enfrentado uma crise de identidade e confiança nos últimos anos em relação a isso, especialmente com esses escândalos, né, de abusos sexuais. Em que medida esses episódios atingem a credibilidade da Igreja? Ou isso não afeta diretamente a credibilidade da Igreja? Olha, me parece, pelo menos no Brasil, os números mostram que isso afeta bastante. Há um decréscimo de católicos no IBGE, bastante acentuado, um crescimento dos evangélicos, ou seja, você tem um fenômeno de migração, as pessoas não estão virando ateias, elas estão migrando para igrejas evangélicas por questões provavelmente também relacionadas à credibilidade em relação aos sacerdotes. Não que não haja escândalos nas igrejas evangélicas. Tem estourado bastante casos aí, mas aí, como as igrejas são muito fragmentadas, aquela denominação, aquela igreja é afetada, mas as outras não. Então, você tem processos migratórios internos entre os evangélicos que o IBGE acaba, muitas vezes, não percebendo. Tá? Mas uma coisa importante é entender que a questão da pedofilia na Igreja Católica, o Papa começou a trabalhar o ponto focal dela
no processo do celibato, quando ele começa a discutir a possibilidade de homens casados serem ordenados. Isso seria, sim, uma questão que poderia efetivamente sanar boa parte dos casos, né? Não digo todos, e infelizmente a questão da pedofilia ela independe até disso, porque homens casados também podem ser pedófilos. Sim. Então, isso não, quer dizer, o homem tem atividade sexual normal, mas ele pode ser um pedófilo. Então, isso não impede, né? Mas outros problemas poderiam ser dirimidos. Tem uma questão, eu queria só voltar rapidamente, sobre os avanços do Papa Francisco, que não se tornaram estruturais. Um que é muito importante é o papel da mulher na igreja. Continua sendo ainda a mulher serviçal e não parte da estrutura de poder. Isso é uma coisa que o Papa Francisco não conseguiu nem arranhar. Então, nesse ponto, eu acho que ainda leva um tempo antes da Igreja Católica ter efetivamente uma posição do ministério feminino ativo para serem mulheres sacerdotisas, né, cardeais e até papisas futuramente. Mas acho que isso aí a gente ainda vai demorar a vê-lo. Marcelo, só por uma curiosidade para quem está nos assistindo, por que a igreja permanece, né, ou mantém o celibato? É por uma questão de transferência de patrimônio para a família? O que é? Herança? O que é? Pois é. Segundo, bom, na Bíblia não há previsão sobre isso, né? Então, é um tema discutível. Existem alguns textos que sutilmente inserem a ideia de que o celibato também é desejável para alcançar o reino de Deus. Essa foi uma ideia, inclusive, que passa quando a gente lê os textos de Paulo e até Jesus. Jesus vai, inclusive, exaltar os eunucos. Ele diz, tem gente que se faz eunuco por causa do reino de Deus, mas não como obrigação. Na verdade, os textos demonstram que, se for possível, você se mantenha solteiro, totalmente dedicado ao reino de Deus, mas se não, é melhor se casar. O Paulo diz, é melhor ficar casado que ficar abrasado aí, solteiro. Né? Então, é uma questão de ordenação da estrutura da igreja. Beleza. Acontece que, na Idade Média, quando os pais da igreja começam a definir que o celibato é a condição ideal do sacerdote, ainda havia muitos casados, e até papas casados nós tivemos, haja visto o caso do Borgia, né? A gente vai tendo, no decorrer da história, uma tendência à exigência do celibato. O celibato começa a ser exigido muito cedo pelas ordens, os monastérios, os mosteiros, porque eram aquelas pessoas que decidiram sair do mundo, se dedicar exclusivamente a Deus. Então, tanto as ordens masculinas quanto as ordens femininas surgiram nessa percepção, nessa perspectiva. Mas os padres chamados seculares, que são os padres que estão nas igrejas, eles ainda tinham essa possibilidade do casamento. Porém, com o passar dos séculos, isso foi tirado. E aí se começou a formalizar o conceito de que o padre não tem possibilidade de casar porque ele não pode ter por conta de herança, que é o que você colocou. Mas, de fato, essa discussão, eu acho que ela perpassa o campo da propriedade, do patrimônio, mas a igreja teria condições de resolver isso. Porque quando vem o protestantismo, você vai continuar tendo as igrejas, e nenhuma igreja passou a ser propriedade privada. Né? A igreja luterana, as igrejas calvinistas, a igreja anglicana, e todos os pastores, os ministros dessas igrejas passaram a casar, desde Lutero e Calvino. Então, na verdade, já há alguns séculos a Igreja Católica teria meios de abolir a obrigatoriedade do celibato, sem com isso implicar em perda de patrimônio. Então, ou seja, esse argumento acaba não se justificando. O argumento acaba sendo mesmo o da dedicação, o fato de que, para a Igreja Católica, o sacerdócio ele tem
um diferencial teologicamente explicando, né? Ou seja, o sacerdote ele é intermediário entre Deus e o povo, então exige-se dele uma percepção ou uma vivência diferenciada, e aí tem um ponto, William, complexo, que é o fato de que, desde a Idade Média, o sexo é visto como uma coisa ruim, pecaminosa. Então, quer dizer, se eu quero ser santo, uma das primeiras coisas que eu tenho que abrir mão é do sexo. É do sexo, é. Entende? E eu não estou falando do sexo aleatório, estou falando mesmo no matrimônio, mesmo sexo matrimonial. E para quem é casado, então, a igreja, para poder reforçar essa tese, exigia que o sexo fosse para a procriação. Por isso, a quantidade de filhos enorme, de famílias católicas e tal, porque não pode ter planejamento familiar. Ou seja, o sexo não pode ser recreativo, ele é reprodutivo. Mas hoje a igreja já tem uma visão diferente, não que tenha abolido a ideia de que o sexo é para procriação, mas, digamos assim, amenizou um pouco essa ordenação de ter tanto filho, né? Então, nesse período do Papa Francisco, não teve nenhum avanço em relação ao celibato e nem na presença da mulher, né? Na Exatamente. ocupação de cargos importantes na Igreja Católica, não é isso? Apenas as ideias, ele trouxe a pauta à tona, inclusive no Sínodo da Amazônia, isso foi tratado, mas, de fato, não se avançou. O que o pessoal diz é, pelo menos ele colocou em pauta. Discutiu, isso. E o que você acha que deveriam ser os próximos passos da Igreja Católica para lidar com a secularização crescente, que nós falamos sobre isso aqui, e reconquistar novas gerações? Ela está perdendo fiéis, e o que ela deveria fazer? Ou isso é fruto mesmo da contemporaneidade? Olha, é curioso, William, que nós que estudamos a religião como um sistema geral, não apenas um tipo de religião, a gente hoje não vê um decréscimo do sentimento religioso entre a população. Se bobear, o número de ateus hoje é menor do que foi há 3 décadas. Tá? O sentimento religioso, o espírito religioso hoje, talvez seja o mais forte desde o século XVI. Eu estou fazendo uma afirmação talvez um pouco solta, tá? Muita gente que vai nos ouvir pode me questionar. Mas se você pensar no secularismo do século XIX e do século XX, quando, inclusive, os mestres da suspeita, como Freud, como Marx, meio que declararam que a religião estava no seu esgotamento, eles hoje diriam, não é bem assim, né? Ok, vamos dizer assim, a Europa ela está muito secularizada, mas eu acho que o fenômeno da Europa não vai se reproduzir nas Américas, não vai se reproduzir na Ásia, não vai se reproduzir na África. É um fenômeno muito específico. E me parece que, com a chegada das migrações de pessoas de países islâmicos na Europa, está havendo também uma retroalimentação do processo religioso, considerando que as pessoas estão vivenciando ou respirando um ambiente mais religioso, onde formalmente já estava bem secularizado. Vamos pensar na França, por exemplo. Aí o que os governos estão fazendo? O governo da França teve vários problemas alguns anos atrás, por conta de proibição do jihad, né? do véu, das mulheres usarem em lugares públicos. Isso foi gerando muita tensão. Ou seja, esse secularismo ele também está sendo confrontado por um desejo de expressar e vivenciar a religião. Isso no Brasil é ponto pacífico. Você ainda tem uma cruz lá no STF, né? Sim, sim. Ou seja, ainda que seja uma coisa assim meio colonialista, né? Cristão, esse país é cristão e tal, mas de fato é um país que o conceito de Estado laico ele é muito mais sutil. Ele é em diálogo com a realidade religiosa do país. Você tem vários deputados, pastores, padres, não sei o quê, né, de diferentes religiões, inclusive. Os governantes brasileiros precisam dialogar com isso. Por que eu estou colocando o Brasil assim para você entender que a Igreja Católica ela lida com a Europa, mas ela olha muito mais para países como o Brasil. Sim.
ou seja, o perfil de países como o Brasil pesam muito mais para a Igreja Católica do que o da própria Itália, com vários motivos. Um deles, óbvio, o número de habitantes. Né? Uma religião que tem um predomínio tão grande no mundo de número de adeptos, ela não pode desprezar países densamente populosos cuja maioria da população faz parte da sua religião. E isso é um ponto que a Igreja Católica tem que continuar olhando. Agora, qual é a quantidade de católicos no Brasil hoje? Você tem uma ideia? Está 60%. 60%. Aqui nos Estados Unidos deve ser o quê? 20%, 20 e poucos, né? Eu acredito porque que a grande maioria é protestante aqui. Protestante. 50%, muitos 60%. metodistas, vários batistas, presbiterianos. Então é por isso que a visão, o olhar dela tem que ser mesmo, né? Nesse tipo de país, né? Onde tem uma presença maciça da força da Igreja Católica, né? Sim. Você tem a América Latina toda, é muito católica. Você tem a África, muitos países são bastante católicos. No Sudeste Asiático, por exemplo, a Indonésia tem uma expressão católica muito grande, e também em outros países. E, naturalmente, a Igreja Católica ela consegue uma coisa que outras correntes não conseguem. Você tem igrejas católicas na China, você tem igreja católica na Índia, né? E de forma oficial, né? Organizada de uma maneira formalizada. É lógico que você tem no Oriente também a Igreja Ortodoxa, que é uma outra vertente, antiga também, respeitada, mas que não tem a expressão tão forte quanto a Igreja Católica Romana, porque ela dominou o Ocidente, e com isso também o Ocidente leva para o Oriente. Né? Desde o século XVI, ela vai nas cruzadas, presente em todos os lugares. Exato. Eu acho curioso porque o Papa Francisco ele fazia questão de dialogar com outras religiões, né, como o islamismo, o judaísmo. Né? Sim. Isso tem sido comum, Marcelo? Não. Não, né? Na verdade, por exemplo, o período relativamente curto do Bento XVI não foi destacado nenhum tipo de diálogo nesse sentido. O Papa Francisco foi o primeiro Papa a ir a um país islâmico. Né? Ele foi lá no Irã, falou com o líder religioso de lá, abraçaram, deram as mãos. Isso é inédito. O Papa João Paulo II, que foi em vários países, não esteve nesse país. E o Papa Paulo II não tinha essa percepção dialogal. Então, e aí é curioso, William, porque você vê, o Papa Paulo II teve maior impacto na população. Sim. Porque a população, em geral, é mais preconceituosa mesmo. É um pouco daquela coisa de ressonância de comportamento. Deve ser por isso que eles não dão um passo à frente, né? Exatamente. A Igreja Católica ela tem uma característica muito curiosa há muitos séculos. Existe um catolicismo formal, eclesiástico, e existe o catolicismo popular. A Basílica de Aparecida ela existe por causa do catolicismo popular e não o eclesiástico. A Igreja Católica ela tem uma percepção do movimento popular imenso. Isso ela é fantástica. E aí o que você estava perguntando antes, eu acabei não respondendo diretamente, como a Igreja Católica vai resolver essa questão da perda dos fiéis, eu acho que o Papa Francisco apontou alguns caminhos. Um deles é essa severidade com relação à pedofilia, sem dúvida alguma, que foi uma coisa que afastou as pessoas. E a outra é retomar essa dinâmica e reforçar a dinâmica do catolicismo popular, que não se perdeu no Brasil, mas me parece que se eles quiserem aumentar o número de fiéis, isso vai ter que ser reforçado. E aí eu vou falar de forma talvez bastante delicada e até como é que eu vou dizer assim, polêmica. Talvez seja um momento que a Igreja Católica vai ser populista. Olha! Entende? Talvez ela tenha ela pegue o legado de Francisco, que foi popular, e gere uma ação populista para atender às demandas do imaginário popular. E aí ela reconquista quem foi se afastando por N motivos, ela consegue reconquistar. Existe essa possibilidade. Pois você
se debruça no estudo do cristianismo primitivo, né? Tá. Esse cristianismo primitivo ele era caracterizado por uma liderança mais colegiada, não é isso? Sem um papa Perfeito. centralizado, não é? Isso, sim. E como é que você vê essa transição do cristianismo primitivo para o modelo papal atual? Aí você tem tempo? A gente pode fazer aqui Nós um temos mais. programa de 2 horas? Nós temos... É porque é muito assunto, né? Exatamente, você está me puxando lá de trás para falar. Em resumo. Vai ter que ser super resumo. Bom, o fato é, realmente, até o final do século II, início do século III, o sistema de liderança das igrejas era muito descentralizado. Você não tem uma centralidade nem em Roma. Roma ainda não era vista como a igreja principal do cristianismo. E nem vai ser depois, porque você vai ter todo o conflito com Constantinopla, que é a antiga, que é Bizâncio, né? Depois se chama Bizâncio. Então, é tudo muito centralizado. Com a destruição de Jerusalém no ano 70, a igreja de Jerusalém, que na Bíblia é a mais importante, porque era onde estava Pedro, Tiago, João, né? Onde começou de fato a igreja, essa igreja ela é espalhada. Existem estudos que mostram que, provavelmente, boa parte dela, quando os romanos chegaram para tomar Jerusalém, boa parte dela fugiu para a região de Pela, ali no Decápolis, uma região que fica hoje na Transjordânia, que seria a Jordânia, né? E lá devem ter criado uma comunidade que, inclusive, gerou o Evangelho de Marcos. É uma tese que eu inclusive, pesquiso. Mas depois, com o passar das décadas, dos séculos, eles começaram a perceber a necessidade de uma centralização por motivo de divergências doutrinárias diversas. Nós ainda não temos uma ortodoxia formada, mas nós temos alguns padres da igreja, alguns líderes, bispos, que defendem uma certa linha doutrinária, e temos outras vertentes surgindo, com mulheres liderando, inclusive, que defendem outras linhas de interpretação a respeito de Jesus. E aí vai se gerando núcleos de aderência, inclusive em relação ao judaísmo, que é uma outra questão, porque até o final do século II, o cristianismo ainda era parte do judaísmo de algum modo. Principalmente até o final do século I. Entre o século I e o século II, já começa a ter uma dissensão mais forte, mas a definição de cristianismo como uma religião própria só vai acontecer com Constantino, só vai acontecer no século IV. E aí, depois disso, quando a igreja se torna imperial, ela está ligada ao império, aí sim é necessário ter uma centralização. Essa centralização vem para Roma, lógico, que era o centro sede do Império. E quando o Império Romano cai, a Igreja Católica ela assume o vácuo, ela assume o lugar, ela se torna o próprio Império. Mas aí já não é o Império Romano, é o Império Cristão em Roma. Então aí começa a Idade Média e todo o processo que chega até hoje. Então, de fato, a despeito da Reforma Protestante, que quebrou, em grande parte, essa lógica e permitiu, inclusive, a secularização, nós temos, nos países em que predomina a Igreja Católica e na própria estrutura do Vaticano, você tem, então, essa figura central que foi interpretado historicamente como sucessor do apóstolo Pedro, que teria sido, então, o primeiro Papa, por conta dos evangelhos, aquilo que falam lá, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, que é um texto de interpretação bastante complexa também. Tá? Só para a gente encerrar aqui, então a Igreja Católica hoje ela tem uma atuação mais local, não é isso? Com maior participação das dioceses, não é? Eu acho assim que a Igreja Católica, o Papa Francisco, ele conseguiu restabelecer o princípio duplo, essa dimensão global do líder, que faz diálogo com outras lideranças, que está presente em vários lugares, atua em cúpulas, etc., mas que também dá força às dioceses para atuações importantes nas comunidades locais. Mas não é mais uma retomada, isso não foi feito, uma retomada das comunidades eclesiais de base,
As SEBs deixaram de ter a força que tinham na década de 1970 e 80. Isso é importante ser dito, né? Tá. Então, de fato, é um processo de trazer para a diocese, mas na dimensão da verticalização, de que o Vaticano tem um documento novo, então a diocese aplica o documento e tal. Quer dizer, continua essa integração. A centralização do poder no Vaticano, isso não vai continua. Isso, e eu acho que o próximo Papa não vai mudar. Não vai mudar. Eu não vejo como isso pode mudar, não. Entendeu? Marcelo, a gente podia ficar horas aqui falando sobre esse tema. Sua aula deve ser uma delícia, né? Obrigado. Muito obrigado por essa participação. Nosso tempo já acabou. Eu passei 5 minutos aqui. Ó. Mas obrigado pela participação. Oportunidade de a gente continuar essa conversa. Não, nós vamos ter. Vou ter que te chamar de novo. É claro, na hora que você tiver uma agenda melhor aí, espaço na sua agenda, para a gente continuar essa discussão aqui. Até mesmo na escolha, quem sabe você já começa a agendar isso aí, na escolha do próximo Papa, que nós não sabemos ainda quem será, a gente discutir o que esperar da Igreja Católica nesse processo com a escolha do Papa específico. Podemos combinar isso? Fica combinado. Então tá. Um abraço, obrigado pela entrevista. Um abraço. Valeu, querido. Pode falar.